Pessoal, boa noite, tudo bem? Ao vivo aí pelo Instagram, havíamos marcado às 19, faltam uns 2, 3 minutos para começar, a gente já vai batendo um papo aí. Eu decidi essa semana, nós decidimos que vamos fazer 2 lives durante a semana. Uma geralmente na terça-feira e a outra na quinta. Aí a de terça-feira vai ser de uma forma mais cadenciada, numa forma mais tranquila. E aí a de quinta a gente vai fazer de uma forma mais acelerada, mais dinâmica, mais interativa. E aí o ritmo vai ser mais acelerado. Vai ter aquela questão das perguntas. A gente vai abrir caixinhas de perguntas para que as pessoas possam fazer perguntas. Hoje não, tá, pessoal? A partir de quinta-feira nós decidimos que vamos fazer 2 lives por semana, tá? Para falar sobre obras, engenharia, enfim, canteiro de obra. A live de terça-feira vai ser de uma forma mais cadenciada, mais tranquila. Não terão perguntas e respostas, caixinha de perguntas e respostas, mas a live de quinta, ela vai ser mais dinâmica, mais interativa e teremos caixinha de perguntas e respostas, tá bom? Então fica combinado assim, para quem já tá aí interagindo comigo, 2 lives por semana, uma terça e uma quinta, uma terça mais cadenciada, uma quinta-feira mais corrida. Edneu, amigo meu corredor, tá aí presente, querendo saber um pouquinho de engenharia também. Rodrigo Velasco, Fernanda, tá aí a arquiteta do Hospital Central, a Fernanda, Silvia, minha esposa, Gabriel, meu filho, vamos que vamos. Então, pessoal, hoje o conceito é a gente falar um pouco dos erros que a gente costuma ver nas obras. Então, a ideia é a gente pontuar alguns erros que eu já observei durante esses 20 anos de experiência e passar para vocês alguns deles, né? Erros comuns que a gente vê acontecendo em algumas obras aí que a gente deve evitar. Para quem quer aprender um pouco de engenharia, para quem é técnico de edificações, para quem é estagiário, para quem é estudante, para quem está na área de arquitetura ou engenharia e tem interesse em aprender um pouquinho mais, a gente vai falar aqui hoje sobre os erros mais comuns nas obras de engenharia, os erros mais comuns do canteiro de obra, tá bom? Então a live de hoje não tem caixinhas de pergunta, vai ser uma coisa mais cadenciada, e a live de quinta vai ser mais interativa, mais dinâmica, com caixinhas e perguntas. E hoje o tema é os maiores erros em obra. Um deles, que eu considero um dos principais, é deixar de formalizar alguns assuntos que são tratados ou em reuniões, em alguma conversa mais formal. Então a dica é o seguinte, para quem quer anotar: sempre formalizar tudo que for dito em uma obra, principalmente nos assuntos formais, nas reuniões. Por quê? Por que formalizar? Porque às vezes você diz alguma coisa em obra ou afirma alguma coisa para o seu cliente, ou seu cliente afirma alguma coisa para você e você não anota. Aí pode ser que essa pessoa depois diga que eu não me lembro de ter dito isso, ou então diga assim, eu falei de outra forma, eu interpretei de outra forma. Então, se é formalizado, se todo mundo assina, se é documentado, não tem como correr depois. Está formalizado, está assinado em ata, está relatado, não tem como correr atrás. Eu já tive caso de fazer algumas obras para o cliente na hora da reunião, fala, a parede vai ser em gesso, por exemplo. E ninguém anotou, ninguém formalizou. Chegou no momento de construir o ambiente, construímos parte da parede de alvenaria, o cliente falou, não, tá errado, era em bloco de concreto, enfim. Então tivemos que perder essa parede aí, ficar com o custo, e o cliente falou, não formalizei, tem alguma coisa assinada? Eu escrevi isso em algum lugar? Tem alguma ata? Tem algum registro? Então ficou no ar essa questão. Então formalize tudo que for dito em reunião, em conversas mais formais, não esqueça de registrar, tá? Registrar em ata, não esqueça de validar isso aí, formalizar isso aí. Então essa dica é muito importante, tá bom? São erros que as pessoas costumam fazer em obras, erros que eu considero graves e que são feitos. Então a dica aí para quem já percorreu 20 anos em canteiro de obra é formalizar tudo, anotar tudo, sempre
tirar registro, bater uma foto do que foi falado, pedir para a pessoa assinar, deixar tudo registrado para não ter problema no futuro, tá bom? Segundo ponto, erros comuns também em obras, em canteiro de obra, não dar bola para a segurança no trabalho. Incrível que pareça, até hoje tem algumas obras, alguns profissionais que não dão bola para a segurança no trabalho, não dão bola para os programas de saúde e segurança, não deixam EPIs para os seus colaboradores, né, que é o equipamento de proteção individual, não dão equipamentos de proteção coletiva. Então, são erros que acontecem muito. Então, o que acontece? A obra ocorre acidentes, prejuízos, processos trabalhistas. Então, para evitar tudo isso, tem que seguir as normas de segurança do trabalho. É uma regra, é uma lei. Não podemos deixar as obras, os canteiros, os projetos sem a segurança no trabalho. Então, isso é muito importante, tá? A dica tá aí. Tem que ser feito todo esse trabalho, utilizar os EPIs, utilizar os EPCs, não ser negligente, tá, pessoal, com as normas de segurança, tá bom? 3, erros comuns em obra. O engenheiro, o arquiteto ou técnico de edificações não ter conhecimento do projeto, ou então ter um conhecimento parcial do projeto. Pessoal, projeto em obra, ou você conhece ele na íntegra, ou você não conhece. Ou você deixa ele de lado e abandona, porque tem que ter na cabeça todo o projeto. Os projetos arquitetônicos, os projetos estruturais, os projetos hidrossanitários, os projetos de ar-condicionado. Você tem que ter conhecimento de todos eles, você tem que dominar os projetos, tá? Por que isso? Porque além da obra sair no prazo, com custo, com qualidade, quando você tem o domínio dos projetos, você passa mais firmeza para o cliente, você passa mais firmeza para o seu encarregado, para o seu mestre de obra, e você acaba tendo um domínio tanto da sua equipe, quanto do seu cliente, quanto da obra, tá? Então você, principalmente para quem está começando e quer ter um destaque, quer ir para frente em obra, é ter o domínio dos projetos, que você vai ser sempre procurado, as pessoas vão te procurar para você responder dúvida de projeto para eles. Então isso passa firmeza para o cliente, passa firmeza para a equipe e você se destaca. Possivelmente seu gerente de contrato, seu gerente de produção vai te indicar para o seu diretor, para o dono da empresa, vai falar, essa pessoa tem conhecimento, ele sabe dos projetos, a gente pergunta, ele responde com firmeza. Então essa é a terceira dica aí da live de hoje. Não deixar os projetos de lado. Então, erros grandes que acontecem são erros que técnicos, arquitetos ou engenheiros deixam o projeto de lado e ficam só pontualmente com conhecimento pontual, restrito. Então, projeto é para ter conhecimento total deles, tá? Total. Você tem que perder aí, se for possível, seu final de semana, ficar até mais tarde na obra, para que você tenha domínio deles. Mas a obra é corrida, eu fico basicamente atendendo incêndio, no sol, no concreto ali, na chuva, enfim. Que hora que eu vou olhar o projeto? Quando eu comecei, e hoje eu faço isso ainda, é horário pós-expediente. Engenheiro, ele chega, já disse isso, ele chega às 6h30, 7 horas em obra e não tem horário para sair. Geralmente ele sai 7 horas, 8 horas, 9 horas. Eu já cheguei a ficar 24 horas dentro de uma obra. Para quem trabalhou comigo no Goiabeiras e sabe disso, o pessoal da Gesso Prime está aqui, sabe disso, o Nilson da Empório do Gesso sabe disso também. Nós ficamos 24 horas dentro do canteiro porque a gente tinha uma meta a cumprir, a gente tinha um prazo, a gente tinha que cumprir aquilo à risca, ao pé da letra. Então, para ter domínio dos projetos, você dedicar ao máximo. Às vezes você fala, nossa, mas meu final de semana eu tenho que ir para balada, né? Descansar, relaxar, botar os pés para cima. Não. Se você quer se dedicar, se você quer crescer, se você quer ir para cima, você tem que estudar os projetos, ter conhecimento deles. Então, para ter conhecimento deles, só fora de horário, só trabalhando sábado, só trabalhando domingo. Lucas entrou agora aqui, trabalhou comigo no Shopping Piracicaba, grande parceiro, um grande engenheiro. Lucas Ismânia está presente nessa live. Valeu, Lucas, direto de Piracicaba, São Paulo. Fizemos um shopping imenso juntos lá, foi um período bom. Então ele tá aqui nessa live, é testemunha de que dedicação em projeto, né, Lucas? Sábado, domingo, feriado, quantas vezes, ou fora de horário, para chegar onde a gente quer alcançar. Então
focar nos projetos, tá? Outro erro comum que eu vejo também acontecer em obra, né? Live de hoje é sobre erros comuns em obra, é ao improvisar nos canteiros. Improviso. Ah, vamos dar um jeito no jeitinho, é só um barraquinho de obra, é só um simples refeitório, é só um vestiário ali, pega um caninho velho e faz. Não, pessoal. Instalações provisórias, por mais que elas vão ser temporárias, tem que ser feito de acordo com as normas também. Então, o seu refeitório ele tem que atender às normas do Ministério do Trabalho. O seu refeitório tem que ter aquela telinha antisseto, tem que ter ventilação. Você, quando for fazer o seu refeitório de obra, atenda às normas das novas normas, né, da pandemia, o distanciamento. Então, se você fez um refeitório, você tem que atender às normas do trabalho, as normas da vigilância sanitária e também as normas do novo coronavírus aí, as normas de pandemia, que é distanciamento. Então tem que ter no seu refeitório álcool em gel, tem que ter uma pia grande com várias torneiras, com água para o pessoal lavar a mão antes das refeições, depois das refeições, paninho ali com álcool em gel para limpar onde o pessoal faz a refeição. Então tem que atender. Então improviso em obra não existe. Então um erro comum as pessoas improvisarem. Nas nossas obras não tem improviso, tá? Tudo é feito de acordo com as normas. Então, canteiro de obra, sala de engenharia, sala de administração, ambulatório, refeitório, banheiro e vestiário, tudo com material de primeira. Porque o mesmo material que você utiliza ali no seu canteiro, que vai ficar alguns deles em estoque, é o mesmo que você usa para a obra. Então, se você utilizar um material de segunda no seu canteiro, possivelmente um dia alguém vai pegar uma peça, uma luva, um registro, uma curva, um joelho, enfim, e vai levar para a obra. Se for de segunda qualidade, imagina o que vai acontecer daqui a um tempo. Estourar uma parede com infiltração, você vai ter que abrir a parede toda, porque você foi lá e utilizou material de segunda no refeitório ou no seu canteiro. Então, instalações provisórias não significam instalações de segunda ou instalações meia-boca, instalações temporárias. Instalações provisórias, elas servem para durar durante todo o tempo da obra. Entendeu? Se você vai ter uma obra de 4 anos, essa instalação provisória vai ser 4 anos de instalações provisórias, independente se é A, X ou B. Tem que atender as normas de vigilância, atender as normas de segurança no trabalho, as normas da pandemia, tá? E o material tem que ser de primeira qualidade. Tá bom, pessoal? O pessoal que está entrando agora aí, para quem não pegou desde o início, o tema de hoje é os grandes erros que costuma se fazer em obra, né? Os maiores erros em obra. Então a gente já deu aí uns 3, 4 dicas aí, itens de coisas que acontecem que devem ser evitadas. Nós falamos que tem que formalizar os projetos, formalizar as reuniões para não ficar tudo de boca. Temos que atender às normas de segurança no trabalho e temos que conhecer os projetos na íntegra, em sua totalidade, conhecê-los de forma profunda para que a gente tenha um domínio da obra, um domínio de tudo. E estamos falando agora dos improvisos que acontecem em instalações provisórias. A pessoa achar lá, o engenheiro, arquiteto ou técnico de edificações achar que tem que ser de segundo canteiro, porque é provisório mesmo, e acaba dando problema. Então, regra, anotem aí, instalações provisórias tem que ser tudo de primeira, tá? Tem que ser tudo feito sem improviso, tá bom, pessoal? Outra dica aí que vai, tá? Outro erro que costuma muito acontecer, Rogério está presente, trabalhou comigo na construção do Shopping Goiabeiras, laje steel deck, né, Rogério? Estrutura metálica, pilares, vigas, laje steel deck. Rogério estava presente lá e está nessa live. Pamela Ariely, engenheira Pamela Ariely, trabalhou comigo no Shopping Estação, é testemunha de tudo que eu estou falando aqui, está presente na live. Obrigado pela presença, que legal que você está aí. Gerson Pigato, trabalhou comigo na obra do Shopping Goiabeiras, que foi da Engineering, um dos maiores engenheiros que temos no Brasil. Tá aqui, ó, Gerson Pigato, tá, pessoal? Só para você ver o nível da live de hoje. Um grande representante, grande gerente de contrato da Engineering no Shopping Goiabeiras, está aqui presente. Henrique Kerdoli, esse não posso nem falar porque eu sou suspeito de falar do Henrique. Henrique é um grande amigo, um grande engenheiro. As maiores obras de Barra do Garça hoje o Henrique faz. Obrigado, Henrique. Estou agradecendo todo mundo aí rapidinho que entrou. E estamos falando hoje dos erros que acontecem em obra. Aí estamos no 5º item,
tá, pessoal? Que é falta de material. Falta de material em obra é um erro grave. Quem toca a obra sabe disso. Ah, mas como é que eu vou fazer para evitar a falta de material? Uma programação, né? Você, com a sua obra, você tem que ter um mapa de suprimentos, um controle, um cronograma de suprimentos, que você vai gerir todo aquele controle. Data que foi adquirido, data que foi comprado, data que ele vai ser entregue em obra. Você tem que ter um controle de estoque, não deixar o material acabar. Tem pessoas sem experiência que estão começando agora, pessoal. A dica é essa, não deixar o material acabar. Ah, tá faltando 50 bolsas, só temos 50 bolsas. Já faz um pedido novo, porque um pedido vai gerar o quê? Nova cotação, formação de mapa de cotação, contratação de fornecedores, entendeu? Aí vamos ter que fazer todo aquele follow-up com o fornecedor e aí que o material chega em obra. Então, dica, tem que ter um controle de suprimentos, tem que ter um mapa de insumos, mapa de materiais e não deixar acabar o estoque. Você, num canteiro de obra, você tem um almoxarife lá, um apontador que vai estar dizendo para você, ó, tá baixando o estoque, temos que fazer mais pedido, tá acabando cimento, tá acabando areia, tá acabando brita. Imagina uma obra que acaba brita, por exemplo, areia, você tá lá com 100 homens no seu canteiro, vai fazer a conta aí de dias parados, de hora parado, isso aí vai explodir, né? Então, tem que ter o material, tem que ficar em obra, tem que ter um controle de obra, tem que ser feito isso de forma adequada, tá, pessoal? Mapa de suprimentos, tem que ter um controller, uma pessoa para controlar isso para você, um almoxarife de experiência, para não deixar isso acontecer. E acontece muito. Você ficar um dia, 2, 3 com falta de insumos, então não deixe isso acontecer, que isso é um erro grave dentro de obra, tá bom? Outro erro grave que acontece é não atentar para a hierarquia. Quem está recém-formado, quem é estudante, quem é um profissional que está entrando na carreira da construção agora, vai essa dica. Hierarquia em obra, tem mais hierarquia em obra do que o exército, se brincar. A obra é o local onde eu conheço que tem mais hierarquia, é obra. Sempre tem cacique, tem muito cacique, tem pouco índio e obedeça a hierarquia, pessoal, para você não tomar decisões que não são suas, tomar decisões que são dos outros e ficar queimado dentro de obra, entendeu? Então tem que tomar decisões, tá? Mais uma vez falando disso, e obedecer às hierarquias. E tem que ser firme, tem que ter postura para você não tomar o chapéu, tomar o bypass, né? Como o pessoal fala. Você vai, alguém toma decisão por você, passa por cima de você e fala, não, já comprei o material, tá lá e você nem ficou sabendo. Você é um engenheiro, tem um controle da obra, não tem pulso, não tem firmeza, não tem segurança e acaba tomando um bypass aí, tomando um chapéu. Então obedecer a hierarquia e fazer com que a hierarquia seja obedecida, né? Seja seguida. Então obra tem hierarquia. E obras que não têm hierarquia são obras que não dão certo. Tá? Que aí todo mundo manda em tudo, todo mundo fala tudo ao mesmo tempo e não tem uma sequência, não tem um cronograma, não tem uma linha de frente. Outra coisa, pessoal, erros graves que acontecem. A pessoa não ter o conhecimento do seu contrato. Quando você entra numa obra, seja ela pública ou privada, você recebe um escopo. O que é um escopo? O seu contrato, você deve saber ele na íntegra, deve ter ele debaixo ali do seu caderno. Você deve conhecer o memorial descritivo da sua obra, que tem ali todas as especificações dos equipamentos, tem todas as especificações dos materiais e como a obra vai ser feita, de que forma. Está tudo especificado ali no memorial descritivo. Que mais que faz parte do escopo? Uma planilha orçamentária que você deve seguir, né? O que tem naquela planilha? Aquela planilha vão ter os quantitativos da sua obra, todos eles, desde os serviços preliminares até a cobertura da obra, o arremate final, o acabamento. Então, é seguir a planilha orçamentária, tá? Seguir a planilha e seguir o cronograma. Então, esse é o escopo. Para quem não sabe, para quem é novo, está começando agora, seguir o escopo da sua obra. Seguir o escopo da sua obra, que é o quê? Contrato da obra, planilha orçamentária, projetos, memorial descritivo, tá? E cronograma. Então esse é o básico. Se você não tem o controle do seu contrato, você vai fazer coisa a mais. Se o cliente te contrata para fazer uma casa, você vai lá e
e de boca ele fala, não, vamos fazer mais uma garagem, você não tem o controle do contrato, faz. Ah, vamos fazer só mais uma calçada aqui, você vai lá e faz. Não, vamos colocar um ponto de água ali na piscina, vamos fazer mais uma pia, não sei o que, você vai fazendo. Chega no final, você não conhece seu contrato, você não leu, você não viu a planilha, você fez, o cliente vai falar, não, mas você fez. Não, mas não tem conhecimento do contrato. Então tenha firmeza, quando você tiver um contrato, conheça ele na íntegra. Todas as cláusulas, todos os itens, todos os aspectos do seu contrato, tá bom? Fique atento ao custo, fique atento ao cronograma de obra, tá? O prazo, o cliente quer essa obra no prazo, e o cliente quer essa obra com qualidade. Se você não faz com qualidade, você vai ter que fazer 2 vezes, 3 vezes, aí você vai gastar o seu tempo, vai gastar o tempo do seu pessoal, vai gastar equipamento, vai gastar material e a obra vai sair 10 vezes mais cara, muito mais cara do que aquilo que foi planejado. Então, se atentar para o custo, se atentar para aquela planilha e conhecer o seu contrato. Você, quando for fechar um contrato com alguém, estabeleça uma planilha. Não é fazer um contrato por metro quadrado, que eu já vi pessoas fazem muito. Ah, minha casa tem 100 metros. Quanto que é o metro? Ah, é tanto, tá bom. E aí? Quais são os itens que você vai fazer? Quantos metros quadrados de reboco você vai fazer? Quantos metros quadrados de pintura vai ter esse contrato? Quantas luminárias essa casa terá? Quantos pontos de interruptores? Quantos pontos de tomada? Então isso é estabelecer um escopo. É montar uma planilha, estabelecer quais os itens que você foi contratado para fazer. Entendeu? Então sem isso aí você já não tem o controle. Então o básico de tudo é ter o controle do seu contrato. Ter o seu escopo em mente. Elaborar uma planilha, elaborar um cronograma, elaborar um memorial descritivo e seguir ele. Você vai estar protegido, porque você está seguindo o que foi combinado, o que foi contratado, e o seu cliente também. Que vocês vão estar, todos com conhecimento aí do contrato. Tanto vai ser bom para você quanto para ele, e ninguém vai ter aborrecimento, tá bom? Outra coisa muito importante, pessoal, essa talvez seja a coisa mais importante num canteiro. Não importa se você é engenheiro, se você é arquiteto, médico, se você é veterinário, se você é advogado. Saiba uma coisa, 80%, o número é alto, 80% de um canteiro de obra é gestão com pessoas. Você vai trabalhar com pessoas, você vai estar o dia inteiro lidando com pessoas, né? Então, não, mas é só ter conhecimento técnico, teórico lá da faculdade, mais prático de obra e tocar o pau. Beleza, 20% é a parte técnica. 80% do seu tempo você fica lidando com pessoas. É pessoas que chegam doentes em obra, é pessoas que chegam com problemas em obra, são pessoas que chegaram com um temperamento difícil naquele determinado dia, são situações que você tem que lidar. Fazer reunião com pessoas de mau humor, com pessoas ríspidas. Então, 80% do seu tempo é gestão comportamental, é trabalhar com pessoas. Cada pessoa tem um perfil de comportamento, cada pessoa tem um temperamento. Então, você já sai na frente quando você sabe isso. Independente se você ainda está estudando, vamos dizer que você esteja na faculdade ainda, você tem que saber que quando você for entrar num canteiro, num escritório ou de projeto, num escritório de uma construtora, em qualquer lugar, independente da profissão, você vai lidar com pessoas, você vai lidar com comportamentos distintos, cada um vai ter um comportamento, então você vai ter que saber se adequar a isso, tá? Você vai ter que saber tomar decisões com a cabeça fria, com a cabeça tranquila. Dica para anotar: não tome decisões com a cabeça quente, não tome decisões precipitadamente, nervoso. Quando você está dentro de um canteiro de obra, é adrenalina 1000 por hora. Você tem uma pressão absurda, porque o prazo é curto, toda obra tem prazo curto. E a obra é muito massiva, você tem que chegar cedo e sair muito tarde, você sofre pressão. Então, se você não tiver condição de tomar uma decisão de cabeça quente, não tome. Nossa, minha cabeça está quente, estou cheio de problema hoje, meu Deus do céu, eu tenho que tomar uma decisão. Deixa para amanhã. É muito importante que você não possa adiar para o próximo dia. É muito importante que você não pode esfriar a cabeça um pouquinho ali, respirar fundo e fazer no outro dia. Então, é uma dica, não tome decisões de cabeça quente. Tome decisões com raiva, com ódio, com sentimento à flor da pele. Isso vai atrapalhar seu raciocínio.
Você vai fazer o raciocínio totalmente equivocado e vai se arrepender no outro dia. Às vezes o seu chefe foi ríspido com você, foi um pouco mais duro, te pressionou e você age com arrogância, precipitadamente, com cabeça quente e pede conta. Eu já vi acontecer da pessoa partir para agressão verbal com a outra no meio de uma reunião, ou numa discussão, ou numa conversa, porque as pessoas têm temperamentos diferentes. Alguns são mais tranquilos de natureza, outros são mais agressivos, mais racionais, outros são mais metódicos, outros são sistemáticos. Cada pessoa ela tem um tipo de lidar com uma situação. Então é saber se adaptar, é saber naquilo que você se encaixa melhor. Então, voltando a falar, 80% do seu tempo é lidando com pessoas. Então, seja flexível, seja tranquilo, tenha um temperamento maleável e saiba fazer a sua gestão. Ah, mas como é que eu faço para entender de gestão com pessoas? Temos milhares de livros, centenas de livros, você pode montar sua biblioteca. Não adianta você ter uma biblioteca só técnica, uma biblioteca só de livros técnicos, de livros da sua área. Você pode estudar um pouco de gestão com pessoas, você pode fazer um curso online. Se você entrar no Google aí depois, no YouTube, você vai ver centenas de cursos online que tem falando sobre gestão, sobre comportamento humano, sobre temperamentos, como lidar com pessoas difíceis. Existe uma regra, só com o tempo você vai ficando bom, mas existem determinadas dicas que você vai seguindo e vai dando certo, tá? Então, anote aí. Outra coisa, voltando a falar de comportamento, nunca, pessoal, mais um erro grave, você achar que sabe tudo. Quando você chegar numa obra, a pessoa bater no peito e falar assim, eu sei tudo, eu tenho toda a experiência, essa pessoa está mentindo para você, tá? Eu posso te afirmar com toda segurança, quem sabe tudo vai estar mentindo, vai estar te enganando. Ninguém sabe tudo. Então, se você tem um chefe, um líder, um engenheiro, um técnico, um arquiteto que fala que sabe tudo, ele vai estar te enganando, ele não sabe. A gente aprende no dia a dia. Nós aprendemos com cada pessoa, nós aprendemos com todo momento. Nós aprendemos com os mais experientes, já falamos bastante sobre isso. Nós aprendemos com mestres de obra, nós aprendemos sim com nossos encarregados. Aquele pessoal de cabelinho branco lá, pessoal, a gente aprende muito com eles. Então, a gente aprende tanto com os que estão acima de nós na hierarquia, nós aprendemos com o gerente de contrato, com o gerente de produção, aprendemos com o engenheiro de segurança no trabalho, mas também aprendemos com pedreiros, aprendemos com carpinteiros, aprendemos com encarregados. Então, é saber traçar seu próprio perfil profissional, aprendendo com todo mundo, tirando o que é bom para o seu perfil profissional e aquilo que não for bom, que for para desconsiderar, desconsidere, leve para longe de você, tá? Então a gente aprende todo dia. Dica para anotar e grifar: aprendemos todo dia, aprendemos com todo mundo e ninguém sabe tudo. Então, se alguém chegar para você e falar, eu sei tudo, me siga que tenho 100 anos de experiência, tudo bem, experiência vale muito, mas a pessoa não sabe tudo, tá bom? Outra coisa muito importante, que acontece muito em obra, não conhecer a equipe, tá? Não tem problema se você entrou numa equipe nova, se você está conhecendo as pessoas agora, mas saiba conhecer sua equipe, tá? Em 20 anos de experiência, o que eu posso dizer? Hoje eu tenho no meu aparelho celular, ali na minha agenda, eu tenho contato de carpinteiros, eu tenho contato de pedreiros, eu tenho contato de encanadores, de eletricista, de encarregado, de mestres. Então é assim, você vai catalogando os profissionais, os melhores que já passaram na sua região, os melhores que já passaram na sua obra, tá? Os melhores com os quais você já trabalhou e vai montando sua equipe. O segredo da obra é a equipe. O engenheiro que falar assim, não, eu sou o segredo da obra, ele vai estar mentindo. O engenheiro você pode trocar, colocar outro e a obra continua. Por quê? Por causa da equipe. Então, pessoas que não conhecem sua equipe cometem erros. Então, isso é um erro grave em obra. Não conhecer sua equipe. Eu já ouvi casos de amigos meus que falaram, Paulo, eu fui sabotado dentro de obra. O pessoal colocou concreto no encanamento lá nas instalações e quando eu fui ligar o registro, abria água, vazamento, infiltração em parede. Simplesmente ele foi sabotado, ele não conhecia a equipe dele. Possivelmente não gostavam dele na obra, ele não era um bom líder, não conhecia sua equipe e foi sabotado. Então isso acontece muito. Por isso nós temos que ter profissionalismo, temos que ter humildade e conhecer que o que faz a obra é a equipe. Na sua obra você tem que ter uma seção técnica.
pessoal com muita experiência, pessoal técnico, né? Principalmente os que estão nessa live aqui, que eu conheço todos e sei que são muito bons, trabalho com alguns e já trabalhei com outros. E sei que a equipe é fundamental. Então, o segredo para quem está iniciando na carreira é montar uma boa equipe e valorizar a sua equipe, brigar por ela. Eu já briguei por equipe, eu sei o valor que tem uma equipe. Se a sua equipe virar as costas para você, você não termina seu empreendimento, você não termina nada. Se você mexe com projetos e tem uma equipe de projetos, você vai ter um cadista lá, você vai ter um cara do Revit, você vai ter o cara do AutoCAD, você vai ter o cara que faz o projeto na mão. Então cada um tem um perfil, mas a equipe é o que faz acontecer. Em obra, quem faz a obra são os colaboradores. Se você tiver uns péssimos carpinteiros, sua forma vai abrir, seu concreto vai vazar. Se o seu armador não for bom, não der os pontos certos, não cortar, não armar, não dobrar a ferragem de acordo, você vai ter problemas estruturais graves, entendeu? Encanador, então, se a sua equipe de encanadores, a sua equipe de instalações hidrossanitárias não forem bons, você vai ter uma série de infiltrações, uma série de vazamentos aí no seu prédio, aí na sua casa, no seu empreendimento, e vai ter problemas graves. Então, equipe é o que toca a obra, e saiba valorizar a sua equipe, tá? Não existe você ser o coringa e o cacique, o sabe tudo. O que faz a obra é a equipe, tá bom? Então, tenha uma equipe boa, anote o nome das pessoas que trabalham com você, não descarte o nome das pessoas, marque no celular, pedreiros, carpinteiros, armadores. Eu recebo muita ligação mesmo de pessoas pedindo para indicar todo dia. Eu pertenço a um grupo que alguns aqui já conhecem, o GAI lá, e vou fazer uma live dia 5 também no GAI com o arquiteto Álvaro, dando um gancho aí, já que eu estou falando em contatos. E é ter contatos, indicar pessoas para as pessoas e as pessoas indicarem você. Então, se você não tiver contatos, não tiver equipe, você não faz nada. O segredo aí é ter contatos e ter equipe, tá bom? Para dar uma fluidez nas suas obras, nos seus empreendimentos, tá bom, pessoal? Outro erro grave que acontece, não ficar full time nas obras, hein? Eu conheço engenheiros aí que ficam meio período em obra, outro período não vai ou não pode ficar. Se você tá tocando uma obra, você tem que ficar full time na obra, principalmente se você for o engenheiro de produção, é aquele que vai conduzir as equipes, que vai liderar as equipes. Você tem que ficar full time. Você tem que chegar cedo, tomar café da manhã sim na obra com o seu pessoal. Você tem que almoçar na obra junto com eles, tá? Você tem que mostrar para eles que você tá junto. Você tem que trazer sua equipe para perto de você. Você tem que ser copiado. O líder, ele é clonado, ele é copiado. As pessoas se espelham, se inspiram neles e seguem. Então, se você não for um bom líder, você está cometendo um erro em obra. E para você ser um bom líder, no mínimo você tem que ficar full time. Full time na obra, conhecendo os projetos, conhecendo sua equipe, liderando a sua equipe, trazendo ela para perto de você. Não adianta você ser um líder com um perfil desagregador, tá bom? Eu sou de uma época que os meus chefes, lá na década de 90, começo dos anos 2000 ali, eu tive chefe que gritava dentro de obra, eu tive chefe que dava murro em mesa, dava murro na lousa, estava anotando um pedido, de repente ele dava um murro, gritava. Eram líderes que eram odiados, eram líderes que eram boicotados, eram líderes que a equipe sabotava. Então trace um perfil profissional para você de um líder de verdade, aquele que é seguido, aquele que é copiado, aquele que a equipe tá junto, né? A gente teve uma referência aí, vou fazer um gancho no futebol americano no último final de semana. Vocês viram o que o Tom Brady fez lá? É líder, a equipe segue, troca de time, vai para o outro time, o time pode ser fraco, mas se ele for líder, ele vai chefiar bem. Então serve para o futebol americano, serve para o futebol, serve para a equipe, serve para a obra, para quem mexe com projeto, para quem é médico, né, Ju? Minha amiga, minha prima tá de volta aqui nessa live, médica, e tá assistindo essa live. Então ela sabe que lá no pronto-socorro, lá no hospital que ela trabalha, na clínica, se não tiver liderança, quem é que vai? Vai dar tudo errado, né? Então, liderança e conhecer a equipe é uma coisa muito importante. Então, voltando no assunto, tem que ficar full time com a sua equipe. Full time com a sua equipe o tempo todo, tá? Ser o líder, ser o primeiro a chegar, ser o último a sair, ser copiado e atingir suas metas, tá, pessoal? Tenham metas claras e metas bem definidas.
Um dos maiores erros em obra é você não atingir as metas e continuar tocando o barco. Então, siga as suas metas. Tenha umas metas bem traçadas, bem definidas. Vai lá no seu canteiro, prega uma folha 4, um projeto, põe na parede e fala, hoje nós temos a meta de colocar revestimento em todo esse ambiente. Mas quantos metros quadrados são? Aí vem os indicadores de produtividade. Para cumprir tantos metros quadrados, eu vou precisar de tantos azulejistas e tantos ajudantes. Coloca o camarada lá. Vai para cima da meta. Azulejar 100% Chegou no final do dia, seu mestre, você foi lá vistoriar o ambiente, fala, mestre, a gente tinha combinado de finalizar o azulejo. O que aconteceu? Sabe o que é? O azulejista passou mal, a mulher dele teve um problema, ele teve que sair, ficou 90%. Tudo bem. Como é que ele vai? Ele vai voltar amanhã? Vai. Amanhã pede para ele ficar um pouquinho até mais tarde, para a gente fazer um pouquinho a mais, para poder cumprir o que a gente deixou de cumprir hoje e fazer um pouco a mais para poder atender a meta de produtividade. Então, atingir metas, atingir resultados é uma coisa que você tem que seguir dia a dia. Mas eu não consegui durante esse dia de hoje. Então, você estabeleça para a semana, chame a equipe, faça reuniões, mostre bem esses indicadores para toda a equipe, para que todos tenham ciência de que a meta tem que ser cumprida semanalmente e cumpra-as, né? Faça com que sejam cumpridas as metas. Dessa forma, a gente vai estar atendendo o cronograma, vai estar deixando o serviço em dia e não vão ter acúmulo de metas. Porque imagina, se você não termina uma meta de uma determinada atividade e vai para a próxima, aí você vai e também não termina a próxima, e passa já para outra e não termina. Vai o cliente na obra, vai a pessoa que te contratou, vai o fiscal e entra na obra e fala, nossa, que bagunça que é essa? Que falta de planejamento, que falta de cumprimento de metas. Isso é horrível, vai refletir no seu perfil profissional, no seu perfil de líder, na sua gestão em obra, vai mostrar que você não tem gestão. Então, grandes erros que acontecem em obra é a pessoa não se programar, não cumprir metas, não cumprir o que foi planejado. Então, cumprir o que foi planejado, tá? Falta de planejamento é um erro grave também. Você não planejar para tudo que você faz na vida. Nós já falamos na live passada que a gente deve anotar. Tem um caderno, eu tenho um caderno aqui em casa, tenho um caderno onde eu trabalho e anoto todos os meus passos, o que eu tenho que fazer durante o dia. Da mesma forma, uma obra ela é planejada. Uma obra grande, as obras que eu toquei, a maioria delas tinha uma equipe de planejamento, que era o quê? Um coordenador de planejamento, que ficava ali alinhando o que era planejado, um engenheiro de planejamento, que ele tem que ficar em frente ao cronograma diariamente, definindo as metas para o ano. Imagina, eu estou numa obra que a meta são 22 meses, então é um cronograma de 2 anos praticamente. Para você perder e chegar no final e não cumprir, você tem que fazer a meta diária. Então o que acontece? A pessoa planeja aquela meta, solta para os estagiários, para os jovens recém-formados irem para o campo, e aí eles vão anotando qual que é a performance que a gente tem que fazer no dia. O que performou, o que não performou, o que precisa melhorar. Então são metas diárias, tá? Planejamento diário disso tudo aí, tá bom? Então a gente falou, para quem entrou agora aí, nós falamos nos erros que acontecem em obra, nós falamos sobre não formalizar, que nós temos que formalizar tudo, nós falamos sobre a atenção que tem que ser dada à segurança no trabalho, nós falamos sobre os projetos, tá pessoal? Tem que seguir os projetos, temos que seguir os planejamentos, temos que seguir o contrato. Se alguém tiver alguma dúvida aí do que eu estou falando, é só na próxima live anotar e a gente vai responder tudo, tá? Para quem entrou hoje é uma live de terça, nós combinamos que teremos 2 lives durante a semana, uma de terça e uma de quinta, uma mais cadenciada de terça e quinta com perguntas e respostas, tá bom? Falamos sobre improvisar, que nosso canteiro de obra não deve ter improviso, nossos vestiários, nossos alojamentos sem improviso, né? Não podemos deixar faltar insumos, não podemos deixar faltar materiais, não podemos deixar faltar nada dentro da nossa obra. Então tem que anotar tudo para não deixar faltar. Seguir a hierarquia, que já falamos da outra vez e falamos novamente hoje.
Muitas obras têm problemas porque as pessoas não obedecem a hierarquia, isso tem que ser tratado. Falamos sobre cumprir o escopo, que nada mais é do que cumprir o contrato, ter o contrato em mente, ter ele na cabeça, ter o planejamento, ter as planilhas, então é seguir isso na risca. Falamos de um fato muito importante na live de hoje, que 80% do nosso tempo a gente fica tratando de gestão com pessoas, isso tem que ser dado um upgrade, uma atenção especial. Engenheiro geralmente ele vem de uma escola, principalmente eu, que sou da década de 90, formei em 96, nós vínhamos de uma época que não se preocupava com gestão de pessoas, que as pessoas não tinham preocupação com isso, que era como é que se falava? Era recursos humanos, regir ali as pessoas, né? Então não é isso, é trabalhar com as pessoas, é trabalhar o comportamental, é ter toda essa cancha aí, tá? O maior erro também do engenheiro é dizer que sabe tudo, é ser o líder sabe tudo, então isso tem que ser abominado, tem que ser retirado, não existe líder sabe tudo. Outro erro grave, não conhecer as equipes, você ter uma equipe e não conhecê-las, isso é um problema grave, tem que conhecer sua equipe, conhecer seu time, saber o que cada um tem de melhor, entendeu? Às vezes o cara não é 100%, mas ele é bom em determinado assunto, então pegue ele e coloque ali. Às vezes o cara é eletricista e encanador, conheci casos já. Cara, eletricista e encanador, mas como o eletricista não era muito bom, mas era um profundo encanador, jogava ele para mexer com instalações hidrossanitárias. Então a dica aí, tá? Falamos sobre liderança também, o líder tem que ser seguido, o líder é o que está em frente, ele deve ser admirado, ele deve tratar bem sua equipe, né? Reconhecer sua equipe, ele deve ser humilde. E também atingir metas. Falamos na live de hoje sobre atingir as metas, de ter um cronograma, cumprir as metas, cumprir diariamente as metas. Se não conseguir, jogar para a semana. Se não conseguir cumprir semanalmente, cumprir mensalmente, mas cumprir as metas, tá? Principalmente para quem trabalha em obra grande, obra de grande porte. O planejamento e cronograma é muito importante, né? Nos shoppings que nós construímos, nós fazíamos planejamento diário, pessoal, diário. A gente lançava ali às 7 da manhã o que a gente tinha para fazer, colocava na prancheta e ia para o campo. No final do dia, tinha que estar cumprido aquilo ali. Se não cumprisse, tinha que ir para a madrugada, tinha que ir para a noite e cumprir a meta. Então, cumprir meta é importante e é um erro que as pessoas cometem em obra e precisam melhorar. Falta de planejamento, falamos sobre isso na live passada, nessa aqui também. Devemos ter planejamento em obra, equipes de planejamento e fazer a obra cumprir-se no prazo. Pessoal, como eu disse, a live de hoje vai ser uma live curta, tá? Nós vamos encerrar ela daqui a pouco. Nós estamos com o prazo já quase encerrando, tá bom? E na próxima quinta-feira nós vamos fazer uma com perguntas e respostas. Então, para quem entrou agora aí, façam perguntas na live de quinta-feira, tá bom? A gente vai tirar dúvida, muita dúvida aí, a gente vai fazer um desafio, pode me mandando pergunta na caixinha de pergunta, eu vou responder elas pontualmente aí, prontamente, cada uma, tá bom? E toda semana a gente vai estar junto, tá bom, pessoal? Então, ó, não esqueçam que eu tenho um canal no YouTube, tá? Todo mundo que tá presente aí, na link da bio aí do Instagram, tem lá o meu YouTube, eu tenho muito vídeo já lá, tá, pessoal? Tô fazendo vídeos diários, 2, 3 vídeos por semana e tô lançando. E lá eu entro em detalhe de cada conteúdo. O que eu tô fazendo para quem não entendeu? Eu tô reunindo todo o conteúdo da minha carreira durante esses 20 anos, eu reuni todo o conhecimento que eu tive nesses 20 anos e coloquei no papel. Coloquei no papel tudo que eu aprendi durante esses 20 anos, estou formando um conteúdo. Ah, mas de que forma você está colocando esse conteúdo? De forma organizada, tá? Porque durante 20 anos você aprende muita coisa, mas organizar esse conteúdo, colocar no papel e pôr para vocês, quando eu falo vocês, são os que querem aprender um pouco de engenharia, para quem é da área de engenharia, arquitetura, técnico de segurança, enfim, você é engenheiro, eu vou reunir conteúdo, muito conteúdo e conteúdo bom para que você ponha em prática. Que as pessoas formam, às vezes elas não têm muito conhecimento, então elas têm que pegar esse conteúdo e tem lá no YouTube. Então, na link da bio tem lá o meu YouTube, entrem por favor e vamos interagir, tá bom, pessoal? Então, faça comentários, dê um like se aquilo lá foi importante para você, comente,
tá bom? Me siga no Instagram, vai lá, dá um like no YouTube também, assista um vídeo e comente, divulguem, ajudem a gente a transformar esse mundo num lugar melhor para viver aí, tá? Então, quem quer se potencializar, melhorar sua performance, pessoal, vamos junto, vou estar montando conteúdo organizado para vocês e toda semana teremos novidade, tá bom? Então, por hoje é só, vamos encerrar a live aí com 40 minutos, um pouquinho mais de 40 minutos, e na quinta-feira a gente retoma com perguntas e respostas, tá bom? Me segue no Instagram, dá um like lá no YouTube e vamos pra frente. Obrigado a quem participou, Juliana, médica lá de São Paulo, minha prima, Thiago Lara, tá sempre junto, tá lá em São Paulo. Thiago, nós vamos dar um jeito naquele assunto, tá? Fica tranquilo. Nelson Goulart, irmão, brother, companheiro, engenheiro, os melhores engenheiros do DENIT está presente nessa live, Nelson Goulart brasileiro, Cleito Astrid, do Shopping Pantanal, meu irmão Bruno tá aí de novo, a família sempre junta, desafios, estamos todos juntos sempre. Então, pessoal, tô encerrando a live de hoje, tá? Uma live mais tranquila, início da semana, e vamos junto. Wilson, tamo junto amanhã lá, tá bom? Obrigado pela presença mais uma vez, vocês são um time muito forte, estão me acompanhando também nas redes sociais, me dando uma força imensa nas redes sociais. Wilson, top demais, obrigado, cara, obrigado mesmo, tá bom, pessoal? Um abração para todos aí, tenham todos uma boa noite e vamos se falando. Rogerão, valeu, hein? Temos que falar sobre uma obra aí, amanhã eu vou te ligar. Valeu, Vitão, Vitor tá lá em Sinop, tocando shopping de Sinop, Vitor engenheiro, trabalhou comigo na estação, grande líder, grande camarada. Rodrigão, parceiro, amanhã cedo, tamo junto. Vamos pra cima, vamos pra prática, né, Rodrigo? Estamos falando bastante teoria para os jovens que estão aprendendo, porém vocês são um time que estamos juntos e vamos pra cima. Obrigado, pessoal, tá? Obrigado mesmo. Até mais. Pra gravar.